começar com a integração numérica, né? O processo de integral, de resolver integrais, vocês viram lá em cálculo 2, cálculo 1 também, ele era um processo analítico, ou seja, ele tinha como pressuposto o cálculo de limite, né? Vocês tinham uma tabela de derivação, de integração para isso. Aqui, nós vamos fazer isso de outra forma, em um outro ambiente, que é o ambiente numérico. Então, que ambiente é esse? Vamos olhar o seguinte, um problema de cálculo 2, né? Ou cálculo 1. Isso aqui também pode ser em cálculo 1, mas enfim. Então, calcular a área limitada pelas curvas, né? Então, o que você tem? Você tem esta curva aqui, que é essa curva em verde. Você tem x igual a 1, e você tem x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, você tem essa curva aqui. Tem essa região aqui. Tá? Então, como é que eu faço para calcular essa área aqui? Lá em cálculo 1 ou cálculo 2, isso aqui é calculado resolvendo a integral de forma analítica. Né? Pega a tabela de integração e tal. Mas aqui, como nós estamos no cálculo numérico, nós não vamos... aqui nós não fazemos o cálculo analítico para resolver nossos problemas, mas assim, numérico. Como é que a gente faria para calcular essa área, né? Essa área aqui, sem conhecer a integral de forma formal, né? Que nós tínhamos lá no cálculo 2. Vamos ver o seguinte. A primeira maneira de aproximar essa área sem a integral, naquilo que a gente conhece formalmente, seria dividir, né, essa região aqui em retângulos. Esse gráfico aqui, essa parte azul, ela está dividindo, ela está aproximando a área por retângulos, né? Então ela está colocando os retângulos de maior base possível, né? Ele está pegando os retângulos de base 1, cada retângulo tem base 1, e a altura varia, né? Então, vem aqui. Antes de falar disso aqui. Isso aqui é o comprimento da base, que a gente vai chamar de ΔX, né? Isso aqui é um ΔX, tá? Que é a minha base. Esse ΔX, né, ele tem o mesmo tamanho. Então, eu dividi a minha região em dois retângulos de mesma base. A maior base possível a gente pode ter, que seria, então, nesse caso, 1, né? Ou seja, aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho uma unidade. Tá. Como é que eu determino o ΔX? E isso é uma coisa que vai nos acompanhar agora e para sempre. O número de intervalos, né? Ou seja, em quantos intervalos eu quero dividir o meu domínio, né? E o comprimento do intervalo. Então, qual é o comprimento do meu intervalo? O comprimento do intervalo é 1 menos 1, né? Ou seja, ele tem duas unidades. Eu tenho duas unidades. Se eu olhar aqui e botar uma régua, eu vou ver que eu tenho duas unidades. Então, tem duas unidades. Em quantos subintervalos eu quero dividir? Ou seja, em quantos retângulos eu quero dividir a minha área? Dividir em dois retângulos de mesma base, com bases iguais. Então, eu tenho este retângulo e este retângulo. Então, o meu ΔX é 1. Então, essa medida aqui, a minha base é 1 e a minha base é 1. Nesse caso aqui, ele tem que ir encostar na curva. Então, se ele encosta na curva aqui, a altura dele é 1, né? Se eu substituir aqui, vai dar 1. 1 ao cubo menos 1 mais 1. Dá 1. Eu tenho dois retângulos. Então, quem é a minha área? A área é o F1 vezes ΔX, né? Ou seja, é a minha altura, a minha maior altura nesse retângulo, é o F1, mais o F de 0,6 vezes ΔX. Por que o F de 0,6? Porque aqui no 0,6 nós temos a nossa maior altura. Né? Fazendo esta continha, eu vou ficar com 1 vezes 1, né? Ou seja, se eu substituo 1 aqui, vai ficar 1. E se eu substituo 0,6
na minha expressão, eu vou ter 0,616 vezes 1. Somando tudo isso, eu vou ter uma aproximação de área de 1,616. Então, essa aqui é a minha aproximação de área. Essa aproximação de área aqui, ela é muito defasada. Porque olha só quanto ficou aqui, ó. Isso aqui, tudo isso aqui ficou de fora, ó. Né? Um erro bem grande isso aqui, né? Então, tudo isso aqui que sobrou é erro. Né? Nós tem que buscarmos maneiras, ou seja, essa aqui foi a aproximação mais grosseira que a gente podia ter para a área. Né? A aproximação com maior erro, dividindo isso em apenas 2 subintervalos. Tá. Agora, o que eu fiz aqui? Aqui ele foi dividido em quantos subintervalos? Eu dividi isso em 6 subintervalos, né? Eu tenho o subintervalo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho 6 subintervalos. Qual o tamanho desse subintervalo? Né? Qual é o tamanho dele? Ou seja, o tamanho do subintervalo é o ΔX. Qual é o tamanho desse subintervalo? Então, é o 1, né? Ou seja, o comprimento do meu subintervalo. O comprimento do subintervalo vai ser 1 menos 1, isso dá 2. Eu quero dividir esse subintervalo em quantas partes? Eu quero dividir meu intervalo em quantas partes? Em 6 partes. Então, o meu ΔX é 1/3, ou seja, esse comprimento aqui, né, a medida aqui é 1/3. Né? Ou seja, o comprimento dela é 1/3. E 1/3 é 0,333 infinitamente. Tá? Ou seja, uma dízima. Então, isso aqui é meu ΔX. Ok? Quando eu diminuí, ou melhor, quando eu aumentei o número de subintervalos, eu diminuí o ΔX. E isso aqui vai me dar uma aproximação melhor, né? A gente olhar aqui, a aproximação ficou bem, ó, vários lugares onde a aproximação anterior não tinha ido, agora está indo, ó. Mas mesmo assim, ó, deixa vários buracos, ó, vários buracos. Então tá. Então como nós vamos encontrar os x, né? Então aqui, eu vou pegar o meu x1 e meu x1 melhor, estou fazendo erro. Vamos nomear as coisas. Nós vamos chamar aqui esse aqui de x0, vou chamar esse aqui de x1, eu vou chamar esse aqui de x2, eu vou chamar esse aqui de x3, eu vou chamar esse de x4, de x5 e esse de x6. Eu dividi o meu intervalo em 6 subintervalos. E eu tenho, então, os pontos dessa divisão, que é o x0, o x1, o x2, o x3. A distância entre cada um deles é o ΔX, que nesse caso aqui é 1/3. Tá. Bem, então, o que acontece? Se o meu x0, né, o x0, quanto é que vale o x0? O x0 vale menos 1. Então, se aqui vale menos 1, eu caminho 1/3 aonde eu vou parar. Então, vai ficar menos 1 mais 1/3. O x1 é menos 2/3. Caminho mais 1/3. Bom, eu vou parar no meu x2. Quanto vale meu x2? Menos 1/3. Caminho mais 1/3. Vou parar onde? Em 0. Aí. Ó. Agora, vamos adiante. Eu estou no x2. Vou para o x3. Então, caminho mais 1/3. Vai para 1/3. Agora eu estou no x3. Eu estou no x3. Vou para o x4. Né? Olha só. x1, x2, x3, x4. Eu estou no x4 e vou
Opa, aqui deu uma puladinha, né? Uma baita puladinha de cerca aqui, né? Baita puladinha. Mas tudo bem, a ideia tá certa. Aqui é o x5. Aqui é o x5. E aqui é o x6. Bom, do x3 para o x4, eu vou somar. Então, do x3 para o x4, eu somei 1/3 fui para 1/3. Agora, do x4 para o x5, o que acontece? Eu vou somar mais 1/3, né? Então, vai ficar... Quanto é que é 1/3 mais 1/3? Aqui vai ficar 2/3, né? Ou seja, é 1/3, 2/3. Do x5 para o x6, né? O que acontece? Aqui está o erro, né? Aqui é x4. Aqui é x4. Então, do x5 para o x6, eu caminho mais 1/3. Chego, então, a 1. Então, o que acontece? Eu vou caminhando sempre de terço em terço. Aí, então, eu vou tendo os valores de x. Eu estou fazendo isso aqui bem detalhado, porque isso aqui agora vai ser o nosso feijão com arroz para todas as coisas que nós vamos fazer daqui para diante. Né? Bom, aqui é menos 1/3. Então, aqui é o x3, que é o 0. x4, que é o nosso 1/3. O x5, que é o 2/3. E o x6, que é o 1. Tá? Então, eu dividi o meu intervalo em 7 pontos, o que dá 6 subintervalos, né? Ou seja, são esses aqui os pontos de divisão. Cada um deles, a distância entre eles é ΔX, e nós calculamos ΔX sendo 1/3. Por que ele é 1/3? Porque é a divisão do comprimento pelo número de subintervalos. O número de subintervalos é 6. Então tá. Isso aqui implica que nós vamos ter agora 6 retângulos. Esses 6 retângulos que nós temos aqui, eles vão cobrir a área de forma mais precisa, né? Vão melhorar a precisão. Aqui, né? Então, agora, se eu cobrir, se eu fizer a soma, ou seja, esta expressão aqui corresponde à área desse retângulo aqui, né? Então, se eu pegar o f de 1, né? Vir aqui, multiplicar por aqui, eu vou ter a área desse retângulo, área 1. Isso daqui vai dar área 2. Né? Bom, quem é que encosta? Tem que encostar na curva, né? Tem que encostar na curva. Aqui que ele encostou, a maior altura. Não necessariamente a maior altura, a altura que encosta, que é a área 2. Aqui, então aqui é a minha área 2. Esta aqui vem a ser a minha área 3. Né? Onde é que ele encosta? Ele encosta aqui, né? Em 0. Onde é que ele encosta aqui? Ele encosta em 1/3, né? Ó, aqui ele encosta. Ó, aqui é minha área 4. A área 6 é essa aqui. A minha área 6, ele encosta onde? Ele encosta aqui, né? Em 0,6 ele encosta na curva. E a minha área... Aqui é a minha área 5. E aqui é a minha área 6. Aqui é a minha área 5. Aonde é que ele encosta? Encosta aqui em 2/3, né? Então tá. Então, somando todas essas áreas, me dá a área debaixo da curva. Mas isso é algo aproximado, porque ainda nós temos toda essa região em branco aqui de erro, né? Então, nós temos erro, 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 erro e erro. Uma integração analítica faz para calcular isso de forma exata e precisa, né? Ou seja, a integral que se calcula lá no cálculo, ela fornece o valor exato e preciso. Né? Nesse caso aqui, eu dividi em 100 subintervalos.
dividir em 100 subintervalos. Dividindo isso em 100 subintervalos, a minha área agora, né, somando todos os retângulos que se formaram ali, a minha área é de 1,98. Tá? Ela ficou bem melhor, mas mesmo assim, ainda existe um errinho ali embaixo. Como é que o cálculo faz? Né? O que o cálculo faz? O cálculo aumenta o número de parcelas, ou seja, essas parcelas vão para o infinito, ou seja, o número de subintervalos vai para o infinito, ou seja, eu vou ter infinitos retângulos embaixo da curva. Dessa maneira, o ΔX, o comprimento de a base de cada retângulo, vai acontecer o que com essa base de cada retângulo? A base de cada retângulo vai para zero, vai ser um valor muito pequeno. Tá? Então, o cálculo, ele faz isso. Na verdade, a integral é um limite. Né? São dois limites. Um limite indo para o infinito, com ele indo para o infinito, e outro limite com o ΔX, que é o nosso dx, que está lá na integral, indo para zero. E isso é o que a gente faz lá muitas vezes sem nos dar conta que o que está por detrás daquela tabela é exatamente essas informações, que é um n indo para o infinito e um ΔX indo para zero. Tá? É isso que está por trás lá. Bom, então, se nós formos fazer a resolução analítica, né, fazendo a integral de forma analítica, a integral de x ao cubo, x na 4 sobre 4, de x é x ao quadrado sobre 2, e de 1 é x. Isso variando de menos 1 a 1, né? Então vai ficar 1 quarto, menos 1 meio, mais 1, menos 1 quarto, né? Menos 1 na quarta é 1, menos 1 ao quadrado é 1, e aqui entra o menos 1, né? Então, 1 quarto, quarta com quarto, 1 meio, quarta com menos 1 meio, quarta com mais 1 meio, menos 1, menos 1 vai ficar 2. Então, a área aqui embaixo vale 2, ou seja, 2 unidades de área. Tá? Então, o que nós queremos fazer? Né? Qual é o nosso objetivo como cálculo numérico? É calcular, melhor, aproximar a integral com o menor número de intervalos. Né? Ou seja, o que eu quero é fazer a integral, né, de forma mais eficiente. Então, a palavra é eficiência. Aqui, a eficiência seria levar o n para o infinito, né? E o meu ΔX indo, aqui vai para o infinito, e o meu ΔX indo para zero. Aqui, isso numericamente não é eficiente, né? Você não tem um computador que vai calcular infinitamente vai calcular infinitas parcelas. Então, nós temos que ter um número finito de parcelas. E um número finito de parcelas, ele vai me causar um erro. Então, eu quero um método que seja eficiente e que me aproxime a área com o menor número de parcelas possíveis, com o menor erro, né? Então, tá. É isso que implica a integração numérica. E aí vem uma pergunta, tá, mas por que nós vamos investir tempo na integração numérica? Né? Nós já vamos ver alguns exemplos de por que se investe tempo na integração numérica. Um motivo muito simples, nem sempre essa integral aqui, para nós ela é facinha de resolver. Primeiro, facinha de resolver. Segunda, né, eu posso ter integrais que eu não tenho solução. Né? Eu posso ter uma integral que não dá para resolver. Mas a física exige que eu resolva ela. E aí? Né? Como é que faz? Não só a física, a probabilidade exige, né? A teoria da probabilidade pede que você resolva as determinadas integrais. E aí, nesse campo aí, como estatística, eu falo para vocês, lá sim, lá tem até outras técnicas para resolver essas integrais.
Aí sim, então, é necessário ter métodos que não são analíticos para resolver isso. Ou seja, tem que ter métodos numéricos. Então, vamos começar a tratar dos métodos numéricos. A primeira maneira de fazer o cálculo, a aproximação numérica, o cálculo dessa área, é fazendo uma interpolação linear. Né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui com interpolação linear? Por exemplo, eu peguei 3 pontos, né, igualmente espaçados. Então, aqui até aqui. Né? Então, 0,2. Aqui eu tenho 0,8. Né? Aqui eu tenho 0,8. Não estão igualmente espaçados, né? E aqui eu tenho 0,4. Eu peguei 10 pontos. Eles não estão igualmente espaçados, mas podem estar igualmente espaçados. E o que eu fiz? Eu fiz interpolações lineares. Ou seja, o que é uma interpolação linear que a gente viu na aula passada? Eu construí uma reta que vem desse ponto a esse ponto. Tem uma outra reta que veio daqui até aqui. Depois outra reta daqui até aqui. Esse conjunto de retas aqui, ele aproxima essa curva. Né? Ora, ele me dá mais erro, aqui tem um erro maior, né? Ele pode me dar um erro de sobra, ou seja, um erro, aqui há uma sobra, e aqui também há uma sobra. Bom, eu fiz uma interpolação linear. Quando eu faço essa interpolação linear, criei essas retas, né? Eu posso, então, dividir essa minha figura em trapézios. Né? Então, eu dividi essa figura em 3 trapézios. Para calcular essa área, nós vamos usar a fórmula da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura, dividido isso por 2. Tá. Então tá. Já foi 40 minutos, já foi meia hora. Então tá. O que acontece? Eu tenho agora 3 trapézios. Esse trapézio aqui, a minha altura desse trapézio é 0,8. A altura desse é 0,8 e a altura desse é 0,4. Então, a minha base menor, base maior. Né? Base maior e base menor, base menor e base maior. Se eu aproximar a área desses trapézios, eu tenho uma aproximação da área abaixo da curva. Ou seja, eu tenho uma aproximação da integral. Não tá? Tá aqui. Então, área 1, né? Que é essa área aqui. Essa área aqui, então, eu tenho 1,192, essa área aqui, mais 1, né? Ou seja, essa altura aqui é 1, dividido por 2 vezes 0,8, né? Ou seja, essa área aqui. Esta área aqui é 1,191 mais 0,0664, né? Vezes 0,8, que é essa distância aqui, né? 0,8, dividido por 2. Então, deu essa região aqui. E a terceira área é essa aqui, né? Então, minha altura é 1, né? Mais a base menor, vezes 0,4, né? E então vai me dar essa área aqui. Então, área 1, área 2, área 3. Fazendo a aproximação disso tudo, então eu vou ter a minha aproximação da integral. Aqui, ó. A aproximação da integral. Dessa maneira, a área é a soma das três áreas. Deu quanto? 1,932. Repara, aqui nós tivemos uma aproximação um pouco mais eficiente. Né? Enquanto antes nós tínhamos com 6
retângulos nós não tínhamos essa eficiência. Aqui nós tivemos uma eficiência um pouco melhor. Mas ainda não é boa. Então vamos melhorar isso. Como é que a gente poderia melhorar? Dividindo agora esse intervalo, né, em quantos trapézios? Dividindo ele em 6 trapézios. Esses trapézios aqui, de mesmo tamanho. Qual o tamanho? Né? Ou seja, 0,4. Se a gente olhar aqui, fica claro que o tamanho deles é 0,4, né? 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Então, todos têm altura 0,4, mesma altura. Né? Aí, então, feito isso e calculando as áreas de cada um deles, ó, eu tenho a área desse aqui, a área deste. Ou seja, eu fragmentei a área em trapézios e calculei as áreas. Tá. Então, a minha soma aqui deu 2. Então, a gente pode ver, aqui não deu, né? Como eu fiz no Silab, o Silab já deu a arredondadinha dele. Aqui eu fiz um comandinho lá e ele fez a área, mas aqui eu programei com for, com loop. Tá. Então, o que nós estamos começando a tratar? Da regra dos trapézios. Ou melhor, da regra do trapézio. A regra do trapézio é a regra de integração numérica mais simples. Tá? É a regra mais simples. Mais simples na hora de fazer a conta, porém, tudo que é simples em cálculo numérico tem baixa precisão. Ela é uma regra simples de baixa precisão. Você, se fazer um trabalho de alta precisão, de alta performance numérica, não vai usar a regra do trapézio, vai usar outro tipo de integração numérica. Bom, então, o que acontece? Né? O que se faz? A gente divide o que a gente fez no início. Divide o nosso intervalo, né, em subintervalos tamanho H. Né? Então, a gente vai chamar agora esse tamanho de subintervalo de H. E esse H vai estar conosco agora até o fim do semestre. Tudo que nós formos fazer a partir de agora vai ter esse H. Tá? E ele vai ser a mesma coisa, vai ser o tamanho do subintervalo. Eu vou dividir o intervalo em pequenos pedacinhos de mesmo tamanho. Bom, aí então aqui explica aquele esquema que eu já tinha falado, né? Ou seja, eu dividi em 5 subintervalos, né? E esses subintervalos têm tamanho H. Tá? E então está dizendo quem é o x0, quem é o x1, x2, x3, x4, x5. E ele está caminhando a cada 0,4. Né? Ou seja, então ele vai caminhando. Então, daqui para cá, ele andou 0,4. Daqui para cá, ele andou 0,4. Tá? Não tem mistério. Bom, então, é o que acontece aqui. Ele andou de 0, né? Ele andou aqui, dando de 0,4 em 0,4. Tá. E aqui o que acontece? O meu H, né, ele é igual para todos. Ele é igual para todos. Então, nós podemos fazer o seguinte. Para cada um dos trapézios, nós vamos colocar a fórmula da área, né? Y0 mais Y1. Né? Então, aqui está meu Y0 e aqui está meu Y1. Né? Y0 mais Y1 vezes o H dividido por 2. Tá? O Y1 e Y2, Y1 mais Y2 vezes H dividido por 2. Tá? Tá. O Y2 mais Y3 vezes H dividido por 2. E assim por diante. Então, eu botei todas as áreas, né? Ou seja, essa aqui é a expressão de cada uma dessas áreas aqui.
Desta maneira, se eu reagrupar isso aqui, de maneira que eu tenho h sobre 2 comum em todas as parcelas, eu reagrupo desse formato. Tá? Eu reagrupo nesse formato. Então, como o 2 é comum nessas parcelas aqui do meio, o 2 é comum aqui nessas parcelas do meio, eu posso colocar em evidência. E o que sobrou aqui no meio? Aqui no meio sobrou uma soma. Então, por isso, eu posso escrever dessa maneira. Olha só, o meu índice aqui vai de 1 até 4. O meu índice aqui é o somatório de índice 1 até o índice 4. Então, isso aqui é uma forma muito simples de formalizar, de deduzir a regra do trapézio. Então, a regra do trapézio, né, é dada por esta expressão aqui. Tá? Ou seja, essa aqui é a regra do trapézio para essa situação que nós fizemos aqui. Então, para todas as outras situações que nós formos trabalhar, nós vamos ter esta regra do trapézio aqui. E repara, aqui eu tenho quantos subintervalos? Eu tenho n subintervalos. Certo? Eu tenho n subintervalos. Então, nós estamos terminando a nossa primeira live e eu vou deixar então para vocês darem uma olhada em tudo isso que eu apresentei para vocês, tentarem resolver esse exemplo enquanto nós vamos fazer esse intervalinho de 20 minutos até as 8h30, certo? Então, tentem dar uma olhada nesse exemplo, ver tudo que nós fizemos até agora, eu apresentei para vocês, e às 8h30 nós retornamos, certo? Então, 8h30 para a segunda live. Então, tem que resolver aquele exemplo. Mais então, 8h30.